Ora, Zanotti, você na trajetória aí como jornalista, né, trabalhou em veículos de comunicação, já presenciou numa redação jornalistas formados e não formados? Tive uma experiência profissional bastante interessante, né? Mesmo enquanto professor, eu desempenhava também a condição de repórter e num jornal que não gostava de contratar jornalistas formados. Um jornal que tinha como política, eu não vou citar o nome, uma das maiores empresas jornalísticas do Brasil, tinha como política desrespeitar aquela legislação e não contratar, portanto, jornalistas formados. Essa era uma política deliberada da empresa. Só que, miseravelmente, a empresa era obrigada a contratar formados, porque quando você contrata uma pessoa formada, você tem uma certa garantia, não de que aquela pessoa, e eu queria até retomar o início da minha fala, seja competente, técnica, eticamente, enfim, mas de que aquela pessoa envolve-se com a atividade profissional, envolve-se com essa coisa chamada jornalismo. E ao meu lado trabalhava na redação uma pessoa formada em arquitetura, um jovem formado em arquitetura, uma pessoa muito simpática, muito bacana, por sinal. E houve um deslizamento de barreira na rodovia Anchieta, né, no sentido Baixada Santista, lá num bairro, numa região perigosa. Houve queda de barreira e algumas casas improvisadas ali acabaram sendo soterradas e algumas pessoas morreram. Então, o chefe, né, olhou lá para quem estava disponível, aquele fulano, ninguém melhor que ele, formado em arquitetura que era, para ir fazer uma reportagem sobre aquela tragédia que havia acontecido ali na Via Anchieta. E o rapaz, depois de 1h30, 2 horas, voltou ao jornal e pediu demissão do cargo no qual ele estava, que era de repórter. Porque ele estava até dizendo a mim o seguinte: puxa, eu não estudei 5 ou 6 anos numa faculdade de arquitetura para ver pessoas sendo soterradas, né? Ou seja, eu não estudei arquitetura para encontrar a tragédia, para encontrar o feio, para encontrar a tensão, para encontrar a tristeza, a amargura. No entanto, o jornalista, sim, esse estudou a vida inteira para encontrar exatamente essas coisas. Quer dizer, o objetivo da pessoa formada naquela área, no caso a arquitetura, era muito diferentemente do objetivo profissional de uma pessoa formada na área de jornalismo. O que para ele era feio, o que para ele era desinteressante, o que para ele não tinha importância alguma, para nós era de importância vital. Ou seja, para o jornalista, né, contar aquela história era o objetivo de vida dele, jornalista. Então, veja, quer dizer, a questão de você ter um curso superior não se resume a você ter uma formação, mas a você ter também um envolvimento com aquela coisa, uma ligação com aquela coisa que vai muito além do exercício profissional propriamente dito. Eu acho que isso é que vai garantir a qualidade dos alunos formados ser substancialmente melhor que a qualidade de qualquer outro bom profissional que não seja formado. Inclusive, algumas vezes eu consigo até brinco até com os alunos. Olha, se eu tiver, por exemplo, um médico formado que consiga realizar uma reportagem sobre transplante de coração que seja, melhor que a reportagem que este professor consiga fazer, eu acho mais que esse médico deve desempenhar a função de jornalista. Era nesse sentido que eu ia até questionar você, Zanotti. Veja que talvez as matérias mais factuais, ou seja, aquelas que precisam ser publicadas imediatamente porque acabaram de acontecer, possam ser realizadas por jornalistas formados, não é? Esse caso que você cita aí da Baixada Santista, o jornalista era formado em arquitetura e talvez ele não teve a condição, né, de estar fazendo a matéria como um jornalista poderia estar fazendo. Você acha que matérias factuais ou artigos, reportagens especiais devam ser, com essa queda de diploma, exclusivamente realizadas só por jornalistas, ou há espaço para aquele profissional de outra área para escrever um bom artigo? Eu vou começar, professor Base, lembrando um dos autores com os quais a gente trabalha aqui no curso, que é o Bourdieu. Olha, o Bourdieu tem uma frase na qual ele diz o seguinte, que o jornalista possui óculos especiais para ver o mundo.
Bourdieu coloca, sociólogo francês já morto, ele coloca essa condição ou essa questão de forma bastante pejorativa. Os jornalistas veem o mundo com óculos especiais, pejorativamente falando. Eu diria que isso que ele considera pejorativo é a natureza, se pudermos chamar assim de natureza, da atividade jornalística. O que é o jornalista? É aquela pessoa que observa o mundo, que observa a realidade com óculos diferentes mesmo dos óculos oferecidos a todas as outras formações de nível superior ou não que sejam, que é com aquele olhar da pessoa que está produzindo uma notícia, um relato sobre um acontecimento que tenha interesse jornalístico. Essa atividade dificilmente, acredito eu, possa ser desenvolvida com competência por gente não habilitada, por gente não formada nessa área. Porém, a crítica da coisa ou a análise da coisa que seja, uma análise que exija um posicionamento, aí eu diria que a análise não é uma atividade específica do jornalismo ou dos jornalistas, né? Embora o jornalista produza subjacentemente ao seu texto, ao seu pensamento, uma determinada análise, ele não é necessariamente um comentarista daquela atividade que está sendo transformada em notícia. Por exemplo, os reais motivos de ter havido a queda de barreira, naquele exemplo que eu citei, enfim, uma pesquisa científica, algo dessa natureza. E o jornalismo tem espaço para essas pessoas que são os chamados articulistas, não é? Que não é atividade, nunca foi atividade privativa de gente formada ou de gente diplomada. Agora, eu queria lembrar também que logo, Eric e Marcos, que o Supremo derrubou a obrigatoriedade do diploma, uma aluna veio choramingando. Houve um caso, assim, de gente choramingando. Puxa, quer dizer que eu estudei 4 anos para nada? Eu até dei aquela pausa e perguntei para ela mais ou menos o seguinte: quer dizer que você estava aqui para receber o diploma? Ou é para ser jornalista? Eu acho que essa questão, o fim do diploma trouxe para nós, né? As faculdades não devem existir para despachar diploma, como balcão de negócio. As faculdades de jornalismo têm outra finalidade. Esse ponto é interessante porque chega a 2 conclusões. A primeira, vai haver uma melhor peneiração das faculdades de jornalismo. Aquelas que têm boa estrutura, que têm bons cursos e nome, vão continuar. Já aquelas que têm a sua qualidade duvidosa, ou terão que se reestruturar, ou então vão acabar fechando. E outro ponto interessante é o amor à profissão. Quem quer ser jornalista de verdade, vai cursar os 4 anos, vai se formar e vai ser um jornalista. Essa decisão também vai acabar chegando nesses dois quesitos. O amor à profissão, quem quer ser jornalista vai se formar, vai estudar os 4 anos, e vai querer ser jornalista. E não apenas tirar o diploma para ter a profissão, mas exercer aquilo que ele gosta. Interessante, Marcos, essa visão. Eric, assim, você vê, você tem, quando você prestou a faculdade de jornalismo, né? Você tinha esse desejo de ter o amor à profissão, que hoje a gente percebe que alguns alunos que fazem a faculdade estão deixando isso de lado um pouco, né? Não, sem dúvida, Bas. Acho que a premissa para quem busca o jornalismo, acho que todo mundo que busca jornalismo já busca pelo amor à profissão, pelo ser jornalista mesmo. Em relação a isso, eu coloco até o ponto que o professor falou em relação às escolas, que ele questionou a aluna. Mas você veio aqui para fazer o curso ou para pegar o diploma? Esse é o problema. Eu até, durante um dos trabalhos aqui da faculdade, entrevistando um grande jornalista aí, ele falou um termo legal, um termo interessante, se referindo àquelas universidades que estão pensando só no comércio, só em lucrar com a mensalidade do aluno. Ele até chamou elas de estelionatos pedagógicos. Eu acho muito interessante, essa queda do diploma vai provocar isso. A gente vai questionar o que o Márcio acabou de falar aqui, as faculdades realmente boas, as universidades que o curso são sérias, compromissadas com ensinar o jornalismo, ensinar o aluno a pensar criticamente, essas faculdades vão permanecer.